Médium é ser humano. Infelizmente, tem as pegadinhas do orgulho e outras mais que atrapalham o trabalho mediúnico. Somos filtros, porém, se não nos cuidarmos, viramos filtros impuros. É verdade. Falou tudo, não tem assim, nem, não precisa nem comentar muito, né? Mas o problema é a dificuldade do espírito entender isso. E o Divaldo está numa idade que eu sei, eu tenho mãe idosa, eu sei que é isso. E tem amigo neurologista que explica. Existe uma dificuldade de aquela rede que a gente tem, aquele filtro que a gente tem, né, mais jovem, com a idade a gente vai perdendo um pouco. Então você acaba falando o que o seu coração está cheio, porque aquilo ali não é obsessão nem nada. É o que ele pensa. Né? Isso que o Cláudio falou, muitas pessoas já me falaram e eu já presenciei. Tá? Então, eu sempre fui uma pessoa orgulhosa, né? Gosta de falar que chega cedo porque o relógio dele é suíço. Então, a gente vê um pouquinho de vaidade. Aí a pessoa fala, mas tem um trabalho enorme. Sim, se ele tem esse trabalho enorme é porque ele deve pra caramba. E se ele deve pra caramba, ele tem alguma imperfeição, como eu tenho, como o Cláudio tem, como o Antonielli tem. Então, se eu posso criticar a Antonielli, e se a Antonielli deve se tocar do seu desvio, por que a gente não pode criticar e por que o médium em questão aí não pode ser advertido sobre o seu desvio, sobre a sua conduta, o seu discurso antidoutrinário? Esse é o grande problema da doutrina hoje em dia. Né? Então as pessoas elas não raciocinam. Como eu falei, o significante santo saiu do catolicismo e eles trouxeram, os católicos convertidos trouxeram isso e jogaram nos médios. Começou lá no Chico, talvez, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E a gente tem uma mediunidade como algo santo, como algo infalível. Então, a gente percebe isso muito claramente. Mas, para o espírita, para alguns espíritas, eu diria até para a grande maioria espírita, isso não é percebido com tanta facilidade. Porque, se Divaldo falou, é certo. Se Carlos Bacelli promoveu a violência lá no seu Instagram, ele não tirou a postagem, se é que tirou, mas eu tenho ela, Carlos Bacelli promove a violência policial para o movimento de esquerda, tá correto, porque foi o Carlos Bacelli, amigo do Chico Xavier, que propôs isso. Então tá certo. Gente, acabou a doutrina espírita. Acabou, não tem mais. O que é do espiritismo agora? Então, hoje em dia, eu tenho que falar, eu sou espírita, mas eu não penso como eles, não. É como usar a camisa amarela do Brasil, que ninguém mais quis usar. Então tá quase assim. Eu sou espírita, mas eu não penso como ele, não, tá? Tem que se explicar. Tamanha a disparidade das ideias que foram trazidas agora de uns 2 anos para cá, né? Então a coisa tá assim, absurda demais. Tudo se inverteu, né? Então, você defender garimpeiro, legal. Tá? E você defender atos antipatrióticos, legal, porque o médium, celebridade, falou, tá falado. Se você questionar isso, você tá errado. Mas isso aí isso não tá de acordo com o cristianismo, mas você tá errado, porque ele falou que tá certo. Né? Então é um discurso, é um flerte lá com a extrema-direita, dentro do movimento espírita hoje, que é uma coisa que é muito grave. Então, é isso que eu penso.